Fala galera, quem tá falando aqui é o Anderson Lima. Olá pessoal, aqui quem fala é Nicole Orsini e hoje nós vamos responder a tag Se Eu Fosse. A gente misturou o prédio azul com o Junta E, então vamos ver no que vai dar. Se eu fosse um feiticeiro, eu seria o Bruxo Teobaldo, porque eu tô sempre com ele. A gente já deu uma mesclada, né? Ciência, magia. Então, se eu fosse uma feiticeira, com certeza seria a feiticeira Berenice, né, gente? Quem mais poderia ser? Se eu fosse uma qualidade, eu seria extrovertido, porque eu sou um menino um pouquinho tímido, então acho que ser extrovertido seria bom pra mim. Se eu fosse uma qualidade, eu seria honestidade, porque eu admiro muito as pessoas que são honestas, que sempre falam o que pensam, enfim. E eu até sou uma pessoa desse jeito, então seria qualidade. Qualidade não, seria honestidade. Se eu fosse uma detetive, eu seria a detetive Berenice, porque ela não é só feiticeira. Se eu fosse um detetive, mas é claro que eu seria o detetive Pipo, mais é claro. bonito, detetive mais talentoso, gênio. Enfim, eu seria o detetive Bento, porque ele tem alguns traços parecidos comigo. Não sei, acho que a gente tem alguma semelhança, não sei. Se eu fosse uma pessoa que mudou o mundo, eu seria Frida Kahlo, porque eu acho que ela revolucionou essa questão do feminismo. Então acho que seria Frida Kahlo, porque eu admiro muito ela também como pessoa. Se eu fosse uma pessoa que mudou o mundo, eu seria o Newton, pelas descobertas das leis, né, de Newton. Se não fosse ele, a maioria das máquinas, teses da física não existiriam, então eu acho que ele é bravo. Que ele é bravo. Se eu fosse um hóspede do hotel, eu seria... Eu acabei de esquecer o nome do cara. Lembrei. Se eu fosse um hóspede do hotel, eu seria o Primo Ludovico, porque ele tem essa pegada meio vampiro, meio rock. É isso. Se eu fosse um hóspede do hotel, eu com certeza seria Rexy Rowlands, porque ela era uma atriz, né? Além disso. E porque ela é linda, né, gente? Ela foi interpretada pela Angélica, então acho que eu seria ela. Se eu fosse um amuleto no prédio azul, eu com certeza seria o colar da Berenice, né, gente? Porque é o amuleto da minha personagem. Se eu fosse um amuleto, eu seria o mesmo amuleto da Dona Leocádia, que é o prédio, que pra mim simboliza algo relacionado à família, união, então acho bem legal. Se eu fosse um jogo coletivo, eu seria o futebol, que é algo que eu gosto muito e ainda tem a coletividade entre meus amigos. Se eu fosse um jogo coletivo, eu acho que eu seria a queimada, porque eu sempre jogo. Tá. Joga, se você jogou, joga. Se eu fosse jogo coletivo, eu seria a queimada, porque sempre na aula Se eu fosse um jogo coletivo, eu seria a queimada, porque eu sempre jogo na aula da educação física, então eu seria a queimada, porque eu sempre jogando com meus amigos, então... Se eu fosse um cientista, mais uma vez eu seria o Newton, pelas descobertas que ele fez, que revolucionou a ciência. Se eu fosse uma cientista, eu seria a Marie Curie, porque foi ela que descobriu a radioatividade. E além disso, dela ser uma mulher e as mulheres estarem ganhando seu espaço agora, e eu acho muito legal dela ser uma mulher cientista, ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e ainda foi a primeira pessoa a ganhar um prêmio Nobel em duas áreas diferentes, que é a física e a química. Se eu fosse um animal de estimação, eu seria uma gata. Meu Deus. Por que será? Vai. Meu Deus. Ele ia falar isso também. Não, eu ia falar cachorro. Não. Se eu fosse um animal de estimação, eu seria um cachorro, porque é um animal que eu gosto muito e, além do mais, é o melhor amigo do homem. Se eu fosse um episódio de DPA, seria o episódio 4 da temporada 7, que é a Família Prata, que é quando eu cheguei no prédio. Já que ele falou a chegada do Bento, se eu fosse um episódio do DPA, eu seria o aniversário da Berenice, porque eu achei esse episódio muito maneiro, que, aliás, tem uma participação especial, então assistam, tá muito legal mesmo. E também da minha chegada, né? Mas como ele já falou do Bento, eu falei o aniversário da Berenice. Vai, próxima. Se eu fosse um lugar que junta todo mundo, eu seria a praia, porque eu tô sempre indo pra praia com os meus amigos. E eu acho que é um lugar que junta todo mundo, a galera, todos os meus amigos. E não só os meus amigos também, a minha família. Eu tô sempre indo pra praia com a minha família, então seria praia. Se eu fosse um lugar que juntaria todo mundo, eu seria a casa, né? Porque a casa junta todo mundo, inclusive família, amigos, enfim, junta todo mundo. Se eu fosse outro personagem de DPA, eu seria a Dona Leocádia. Sempre dando bronca nesses pirralhos aqui. Porque eu acho que ela também é muito similar à Berenice, né? Ela tá sempre dando bronca nos pirralhos, sempre se acha melhor em tudo. Então acho que eu seria a Dona Leocádia. Se eu fosse outro personagem do DPA, eu seria meu papai, Ptolomeu, porque a gente tá nessa área da ciência, estamos juntinhos ali nos mesmos pensamentos.
Se eu fosse uma pequena ação que faz uma diferença muito grande, que eu nem lembro mais a pergunta, ela acabou de falar, eu não sei a pergunta. Se eu fosse uma pequena ação que faz uma diferença, que faz uma diferença... Tá, vamos lá. Se eu fosse uma pequena ação que faz a diferença, eu seria jogar o lixo no lixo, né, gente? Porque são esses pequenos atos que fazem a diferença. Porque se todo mundo fazer a sua parte, o mundo vai se tornar melhor. Pô, na moral. Se eu fosse uma pequena ação que faz a diferença, eu seria a reciclagem, que ajudaria muito no meio ambiente. Se eu fosse uma música que representa todo mundo do DPA. Juntos de Shallow não. Não. Se eu fosse uma música que represente todos do DPA, seria Uma Vez Detetives, Detetives para Sempre, porque é uma música que fala de amizade, amor, etc. E eu acho que ele quis falar não só por ele. É Uma Vez Detetive, Detetive para Sempre, porque representa a linhagem de detetives, porque uma vez detetive, detetive para sempre, não é Eu mesmo? nem sei se esse é o nome da música, mas... Então foi essa tag, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês querem saber mais sobre o movimento Juntae, pesquisem juntaeglube.com.br para saber um pouquinho mais sobre o movimento, porque fazendo a sua parte, você pode fazer um mundo melhor. Juntae! É isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha muito. Um beijão! Beijo!